Máquinas na Pan, seguimos com a série de programas especiais para relembrar o ano de 2025. Renato Belotti abre o programa com esse clássico, MG Avalon. Paulo Cruz traz o carro da guerra, o Jeep Willys. João Anacleto chega eletrizado com o BYD King. Renato Maia mostra pra gente o Honda HR-V 2026. Nosso prata da casa, Leonardo Maríngolo, acelera o novo Renault Boreal. E Alex Rufo leva um novo Chevrolet Tracker pras ruas. Então se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. A gente começa o programa com o Renato Belotti, que chega sempre com muito estilo em seus test drives a bordo de carros clássicos. E a gente selecionou o MG Avalon, que ele trouxe em junho aqui pro Máquinas na Pan. Com vocês, Renato Belotti e o conversível clássico que marcou uma geração e uma época, o MG Avalon. Deste carro que eu tenho buscado, sinceramente, tenho buscado há anos, um MG Avalon. O Avalon, para quem não conhece a história dele, ele foi um grande construtor de carros de corrida, enfim, tem carros históricos. A gente foi num evento uma vez do Auto Entusiastas, lá no Box 54, e tinha um Avalon, eles ligaram o carro, a gente fez um vídeo, inclusive, na ocasião, ou seja, muita história. Roberto Carlos, a 300 km por hora, tem um Avalon que ele corre, é interessantíssimo, né? Começando por aqui, ó, esses Roadsters são apaixonantes, né, cara? A ideia do Roadster é um negócio incrível. Basicamente, o dia me perguntaram qual a diferença entre conversível e Roadster. Basicamente, o Roadster é um carro de 2 lugares, é um conversível de 2 lugares. Dá uma olhada nesse conjunto óptico, faróis auxiliares, olha que perfeição. O desenho do para-choque também, mas isso aqui eu acho uma das coisas mais bem feitas. Outro detalhe interessante aqui, ó, da curvatura, que eu falei, esse carro é extremamente bem feito, cara. Eu acho que essa é a grande questão. Detalhes fantásticos, ó, o detalhe dos bancos, e daí, logicamente, tem customizações com o passar dos anos e tal, mas principalmente é essa questão estética do carro e a concepção dele, que é muito legal. Madeira no painel, dá uma olhada nos mostradores. Esse símbolo do Avalon, né, que parece um unicórnio, não me parece. Olha que legal. Muito caprichado nos detalhes. Acho que isso que faz do MG Avalon um carro tão especial. É riqueza de detalhes, que é um motor Chevrolet. Nesse caso, de 1,6 litro, o motor que vinha no carro no 1.4, por 22 mil cruzeiros a mais, já botar 1.6, era um opcional. Isso exatamente nessa matéria de maio de 78, ou seja, você tinha um pouco mais de potência por uma combinação peso-potência excepcional. Ou seja, temos aí um carro com 4 cilindros, motor dianteiro, tração traseira, perfeito, cara. A concepção dele é muito boa. E logicamente, comunicação de motor e câmbio é perfeita, né? Basicamente, motor de Chevette e um câmbio de Chevette, mas aqui um câmbio um pouco mais novo, né? Um câmbio de 5 marchas e não de 4, como era original. Conjunto dele muito legal. Olha que beleza, cara. Os instrumentos bem localizados. Cara, o Avalon realmente fez um negócio fora de série. Cara, olha isso. Você encosta do outro lado do carro. Ou seja, ele conseguiu reunir características clássicas de um Roadster numa recriação que chega a níveis de perfeição. E ele foi muito elogiado na época do teste, por conta de ergonomia, de estabilidade, ou seja, meus amigos, carrinho, no melhor sentido da palavra, muito legal. Eu já vou me despedindo, vou dar mais uma volta. Limitamos, ainda bem que passaram o asfalto aqui, ficou bom para andar. Mas, cara, adorei o carro, viu? Gostei muito, até superou minhas expectativas de andar numa recriação. Posição do câmbio, né? O câmbio curvado. Fantástico, meus amigos. Obrigado, grande abraço.
O irreverente João Anacleto, que sempre está recheado de muito bom humor, chega eletrizado a bordo do novo BYD King. Acompanhe. BYD King 2026 na versão GS. Sim, como você já viu no vídeo de lançamento do carro, aquele 360 que eu fiz lá no Raceville, ele ganhou sistema ADAS 2, novas rodas, nova cor e também um novo interior. É para glorificar em pé. Sim, agora temos interior escurecido no King. A questão é que esse aqui é o sedã híbrido mais vendido do Brasil em 2025. E em duas versões, obviamente, como você sabe, a GL e a GS. Diferença entre elas, preço. Uma sai por R$ 169.990 e essa aqui sai por R$ 175.990, com diferenças bem importantes e marcantes. Primeiro, pacoteadas aqui nessa versão GS. Outra diferença importante, tem também esses LEDs ligando os faróis na versão GS. Tem também o V2L, que é aquele sistema em que você pode plugar e usar a carga da bateria desse sistema híbrido para funcionar algum equipamento para você. E tem também o pacote de Ambient Light e banco do passageiro com ajustes elétricos. Parece que vale bem mais a pena investir na GS do que na GL, não é mesmo? O carro é bem grande, ele tem 4,78 de comprimento e 2,72 de entre-eixos. Isso quer dizer que ele é 15 centímetros mais comprido que um Corolla e tem 2 centímetros a mais de entre-eixos. Ainda é sempre bom lembrar que, no caso do King GS, as baterias são de 18,3 kWh e não tem carregamento rápido, tá? Só o carregamento lento. Nesse caso aqui, com 18,3 kW de bateria, você tem o carregamento em até 6,6, o que vai te levar aproximadamente 3 horinhas e pouco de 0 a 100%. Mesmo que o motor a combustão tenha passado por uma fechadinha de torneira. É isso, para passar nas emissões, eles tiveram que diminuir a potência de 110 para 98 cavalos e o torque de 13,5 para 12,8. Segundo a BYD, eles deram um gásinho no motor elétrico, por isso conseguiram manter. Mas na ficha técnica, o motor elétrico continua com 197 cavalos e 33 kgfm de torque. Agora, eu não sei como é que é essa magia. No caso do BYD King GL, como ele tem menos baterias, o motor elétrico não é assim, não entrega tanta potência. A potência máxima lá é de 209 cavalos. Opa! Até que enfim, hein? Que maravilha! Interior escuro. Você que tem filho não vai precisar ficar batendo geral nas crianças para ver se eles não estão com chocolate no bolso, um caramelo, uma bala daquelas que sujam tudo. Que maravilha! Interior escuro com esses detalhes em azul nesse carro Inkstone Blue. Baldi, Mr. Tyler, Dona Estela, Henrique Antunes, todo mundo aí que manda, promove o cara que decidiu isso aqui, tá? Ele merece. Se não for promovido, o mundo acabou. Ó, você tá em Taladega. E o King anda bem, né, meu? Mas você vê, faz o barulhinho aqui do motor, tanto gerando quanto movimentando as rodas, junto com o motor elétrico. Vai ter um equilíbrio gostoso de andar. E agora temos ele dirigindo sozinho aqui para nós. Tudo funcionando da maneira que tem que ser. E hoje, sinceramente, os sistemas são, em grande parte, todos muito bons. Inclusive esse aqui, da BYD, que segue as regras que a gente tem aqui no Brasil para essa condução semi-autônoma. A cada 13 segundos você tem que mexer no volante. E esse aqui é o híbrido mais vendido entre os sedãs. E cada vez que eu ando nele, eu entendo menos quem compra um Corolla híbrido. Aí as pessoas vão dizer, mas João, o Corolla não desvaloriza, o Corolla é mais barato para manter, o Corolla é muito confiável. Sim, é tudo isso. Por essas e outras e pela convivência harmoniosa, eu não tenho dúvida nenhuma em te dizer. Esse é o melhor sedã híbrido do Brasil. E deveria ser a sua escolha. Mas você pode ficar com o Corolla, também não está errado. Paulo Cruz, da Auto News TV, trouxe pra gente no programa especial sobre a independência dos Estados Unidos em julho, essa unidade rara do Jeep Willys. Alex,
mais uma vez, que privilégio estar aqui participando com você do seu programa, né? E a missão que você me deu é muito especial. Quando a gente fala de carros norte-americanos, que tem essa coisa da liberdade, que marcam aí a independência dos Estados Unidos, olha, que tarefa legal. 2 vieram à minha mente de cara. Primeiro foi o Ford Model T, né, lá em 1908, esse carro que revolucionou toda a indústria automotiva mundial, né, o seu modo de produção, aquela coisa de fabricação de carro em série, né? Então o Ford Modelo T foi o primeiro que veio à minha cabeça, mas quando a gente fala de espírito de liberdade, né, dessa coisa americana, o sonho americano, eu acho que um que marca mais ainda é o Jeep Willys, que nasceu lá nos anos 1940 com a missão de enfrentar os campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito que a humanidade já viu. E tinha que ser um veículo robusto, um veículo forte, versátil, que pudesse carregar os soldados, que tinha uma relação muito forte com esse veículo, né? Era o companheiro de batalha. Levava o armamento, levava os feridos e fez com que os países aliados, incluindo aí o Brasil, que estava nesse grupo, libertassem o mundo da tirania nazista. E aí, Alex, a guerra se foi, né? Esse conflito foi encerrado lá pelos anos 1945 e o Jeep, que tinha a força, né, despejada nos campos de batalha, começou a ganhar também o mundo civil. Dos campos da guerra, ele ganhou os campos agrícolas do mundo. Era muito comum ali atrás, por exemplo, você ter implementos como arados, que ajudavam, né, os colonos, né, a ararem os campos. E daí, meu amigo, para uma segunda virada, além do veículo de trabalho, ele começou a se tornar também aquele veículo de lazer. E hoje esse espírito de liberdade, de valentia, está presente também nas trilhas de todo o mundo. E é muito comum até aqui no Brasil a gente encontrar ainda alguns modelos Willys rodando aí pelo nosso Pantanal. Estou aqui no centro-oeste do Brasil, pertinho do Pantanal. Ele ainda marca muito presença. Claro que hoje modificado, com uma mecânica mais potencializada para aguentar mais as durezas do caminho, porque afinal esse aqui é um veterano. Um exemplar como esse aqui, com certeza, ainda encararia muita trilha pesada, mundo afora. E hoje, quando a gente vê nessa sucessão do Jeep, não mais o Willys, mas hoje o Wrangler, continua aí, né, trilhando, né, os caminhos norte-americanos. A gente tem várias provas lá na terra do Tio Sam que colocam esses veículos ainda à prova, né? Todo o seu DNA, toda a sua valentia ainda presente. Então, por isso, esse para mim é talvez o símbolo maior da liberdade americana. Um veículo que realmente levou os soldados lá na década de 40 para os campos de batalha e hoje está aí no mundo civil, ainda fazendo bonito por onde quer que ele ande. É isso, Alex. Gostou da nossa escolha? Jeep Willys, liberdade americana. Leonardo Maríngolo, que estreou esse ano no Máquinas na Pan, escolheu o lançamento da Renault para nossa retrospectiva, o Boreal. Meu caro Alex, mais uma vez aqui na Selva de Pedra com esse tempinho chuvoso que deu uma trégua pra gente, para a gente poder conhecer a grande novidade do ano aqui da Renault, o Renault Boreal. Vamos lá! De cara, a gente tem uma grade um pouquinho diferente do que a gente está acostumado em carro a combustão. Aqui os espaçamentos, eles são bem pequenos, só que daí a gente vê que a gente tem uma segunda grade embaixo, que ela já é um pouquinho mais larga, né, e é preto e brilhante, e também contém alguns sensores. Em volta da caixa de roda e aqui na parte de baixo da porta, ele segue esse contorno, esse aplique, é um preto fosco, né, um plástico em preto fosco ali com prata também, dando esse ar de mais aventureiro aqui no Boreal. O Boreal é um carro que mede 4,56 m em tamanho total e tem 2,70 m de entre-eixos, então ele tem um tamanho muito bom aí para quem vai tanto na frente quanto atrás, as pernas vão muito aconchegantes, digamos assim. E a gente tem um porta-malas também de 585 litros de capacidade, tem um bom espaço, então a gente consegue carregar bastante mala aqui e com a rede aqui em 2 posições. Ó. Então nós temos 2 posições e 585 litros de capacidade. Painel.
Então no painel a gente tem cluster e multimídia de 10 polegadas, tem um design diferente, é uma grafia que eu acho que eu não tinha visto ainda muito parecido com outros carros, mas eu achei bonito, eu achei que ficou um design bem trabalhado, uma grafia fina assim, né? Então a gente tem o seletor aqui no Eco, a gente tem o Comfort, o Sport, o Smart, né, que é o inteligente, e tem o personalizável aqui, que aí é de cada pessoa para cada pessoa. O Renault Boreal, obviamente, não podia ficar de fora, então ele tem aí o ADAS completo, então a gente tem muita tecnologia, segurança, comodidade. E debaixo do capô aqui do Renault Boreal, a gente tem o motor 1.3 Flex com injeção direta, que entrega pra gente aí 163 cavalos no etanol, 156 na gasolina, e em ambos os combustíveis ele entrega 27 kg de torque. E é um motor que tem atrelado um câmbio de 6 velocidades de dupla embreagem. Então é um câmbio aí bem confiável e bem rápido também, né? O consumo aqui do Boreal no etanol fica entre 7,8 e 9,4, né? Então isso varia entre cidade e estrada. E na gasolina, o consumo dele melhora um pouquinho. Então na gasolina a gente consegue fazer aí na casa dos 11,2 na rua, né, na cidade, e 13,6 na estrada. Não é nada mal. Pensando no peso do carro, é um consumo muito bom, faz uma média muito boa. Eu tenho usado bastante ele essa semana, só que eu tenho usado bastante dentro da cidade. Meu consumo médio ficou em 7,8 mais ou menos, mas assim, eu peguei bastante trânsito também, tá? Só para deixar bem claro, eu peguei bastante trânsito, eu fiquei muito tempo parado no trânsito, e isso acaba acarretando aí num consumo um pouco mais pesado. É isso aí, esse aqui foi um pouquinho então do novo Renault Boreal, chegando aí em terras tupiniquins. E a gente tem duas versões, dois valores diferentes. A gente tem a versão Evolution, chegando por R$180 mil, e a gente tem essa daqui que é a Iconic, né, ou Iconic, que chega por R$215 mil. Ela é uma versão mais completa. Mas é isso, meu amigo, eu vou ficando por aqui, eu te vejo numa próxima, um abraço e até mais. E não poderíamos deixar de trazer um test drive do nosso mestre Alex Ruffo, que pisou fundo no novo Chevrolet Tracker em julho, aqui no programa. Internamente, novos materiais, um acabamento muito legal. Aqui no cluster, a nossa tela de instrumentos com 8 polegadas. Vem do lado MyLink com 14 polegadas. Muita conectividade, Apple CarPlay, Android Auto, duas saídas aqui, USB-A e também C. A suspensão foi recalibrada, a direção também. Eu não consegui testar ainda, porque está muito trânsito aqui, mas segundo Rafaela Borges, do UOL e do canal On The Road, que está com a gente aqui no carro, ela não aparece no vídeo, mas está aqui junto com o Marcão também, do R7, Marcos Camargo, a suspensão está bem gostosa, o carro está bem gostoso de dirigir. E em 2022, o Tracker foi o mais vendido, líder do mercado desse SUV, desse segmento de SUVs, e agora ele briga com o T-Cross, briga também com o Creta e com o HR-V da Honda. Muita gente pergunta qual que é o melhor carro. Eu comparo com o que eu aprendi com um amigo do setor que fala qual que é o melhor vinho. É aquele que mais apetece, que mais se encaixa com o seu paladar. Carro é a mesma coisa. Claro que você tem aquele valor de revenda daqui a 3, 4 anos, que é importante, mas também você não vai comprar um carro só pensando no valor de revenda, só no pós-venda, senão você vai ficar infeliz 3, 4 anos para pensar só no valor de revenda. Então, esse aqui é um carro muito legal do segmento. A primeira impressão que eu tive já em 2020 foi muito boa, continua surpreendendo. Dá para ver realmente que o que a Rafaela Borges falou é verdade. Ele é muito confortável dirigir, uma excelente experiência, como já era antigamente, e agora com essas mudanças aí também da motorização. São algumas versões: AT, LT, LTZ, Premier e o RS, que é o mais esportivo. Esse que a gente testa agora é o 1.2 de 141 cavalos, que é a versão RS,
que é a mais esportiva, e dá para ver pelos detalhes aqui de vermelho com preto. Ele tem um acabamento que remete muito mais à esportividade. Quando você está numa viagem, além do conforto ao dirigir, o conforto visual para mim é muito legal, né? Então essa área toda envidraçada, com a luz invadindo a cabine, né? E para falar de cabine, esse cockpit do Tracker sempre foi muito valorizado, inclusive com o sistema MyLink, né? Mas eu acho legal você fazer um 360 também nesse conforto, que eu coloco o ruído da transferência e da topografia do terreno, né? Das irregularidades para dentro da cabine, que é bem baixa, do visual e também da suspensão. Já já a gente continua aí com esse nosso overview do novo Tracker. Bom, e depois desse test drive dinâmico, a gente vai agora para um walk around, um overview. Na verdade, nada disso, a gente vai fazer um 360 da parte externa do novo Tracker. E aqui na parte frontal, não é só uma cara bonitinha, mas na verdade um fluxo de ar que ele otimiza tanto a eficiência energética como a aerodinâmica do carro. O que acontece é o seguinte, o fluxo de ar ele entra por essa extremidade do para-choque dianteiro e ele passa por dentro da carroceria, melhorando esse fluxo e diminuindo a turbulência na roda. E aqui na frente também, uma assinatura luminosa totalmente redesenhada e com a grade frontal em estilo colmeia e maior que a anterior. Bom, vamos lá para a parte traseira então, que tem uma característica bem diferente da versão anterior. Se vocês perceberem, agora a lanterna traseira ela é uma lente cristal com fundo verde, antigamente era vermelho, então com um detalhe bem legal, e as rodas também são novas nessa nova versão. Durante o test drive eu esqueci de comentar dois detalhes bem interessantes na parte interna que eu vou mostrar agora para você. A direção é elétrica progressiva, ou seja, traduzindo isso para a maneira de você conduzir o carro, quando você está na estrada, ela é um pouco mais firme e quando você, por exemplo, vai fazer uma parada ou estacionar o carro numa vaga de shopping, ela fica mais suave, facilitando bastante o esterçamento. E os bancos também. E a espuma ganhou uma outra densidade, o que traz mais conforto tanto para o motorista quanto para os passageiros e principalmente quando a gente fala conforto durante uma longa viagem na estrada. Chegou a hora de Renato Maia, do canal Falando de Carro, trazer mais uma máquina pra gente. E ele chega com estilo, a bordo do novo Honda HR-V. Essa daqui é a linha 2026 do novo Honda HR-V, que passou por sua segunda mudança. Então nós temos uma nova dianteira aqui, novos para-choques, novas lanternas, novas rodas de liga leve e os equipamentos praticamente permanecem os mesmos. Mas, como eu falei para vocês, a grande pegada hoje são as novas chinesas. Por que eu digo isso? Esse daqui é um carro médio compacto, vamos dizer assim, e custa nada mais, nada menos que R$210 mil. Sim, um preço concorrente direto aí com os modelos como um T-Cross topo de linha, um Taos, um Corolla Cross, mas também muito próximo de seus concorrentes chineses que tem porte muito superior a este produto aqui. Como vocês viram, ele tem esse conjunto óptico aqui 100% em LED. Então luz de seta, posição, alto e baixo com assistência de farol alto automático, tudo em LED. Na parte inferior, ainda assim continua essas luzes de neblina, que a gente já percebeu que alguns modelos têm sumido do mercado, mas a Honda ainda manteve. Usa o motor 1.5 Turbo Flex, gera até 177 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 24,5 kg de torque máximo, ou seja, 1,5 kg a menos comparado a 1.4 TSI, mas ele tem câmbio automático do tipo CVT que simula aí até 7 velocidades e 0 a 100 em 8,9 segundos. Bom, a suspensão continua do mesmo jeito, logicamente um pouquinho mais firme o carro por conta da medida maior aqui, mas no resto o carro continua muito confortável ao rodar, tá? É um dos pontos muito fortes do HR-V, é trazer esse conforto a rodar muito bom.
Bom, nós temos o aplique em Black Piano na parte inferior, como eu contei para vocês, retrovisor aqui pintado na cor do carro com repetidor de seta, rebatimento automático, mas como eu disse, ele não tem aqui o sensor de ponto cego tradicional como a gente conhece. Eles chamam daquele lane watch, que é uma câmera do lado direito. Eu sou muito mais aquelas luzinhas aqui, porque aí você ganha sensor de ponto cego dos dois lados. Tudo bem que o retrovisor é grande, é muito funcional, mas tecnologias são tecnologias e eu acho o sensor de ponto cego tradicional muito melhor do que esse que a Honda aplica. Agora a versão topo de linha recebeu essa nova assinatura nas lanternas aqui. Então elas são interligadas, que passa pelo símbolo da Honda, isso daqui, tomem cuidado, tá? Tem muita gente levando isso daqui. E agora toda a assinatura aqui é 100% em LED. Luz de freio, luz de posição, luz de seta e luz de ré, porque antigamente era só a luz de posição. Que inclusive a lanterna topo de linha da versão anterior, HRV, né, a versão Touring, agora desceu para as demais versões. Então, para você saber se um HRV aspirado já é linha 2026, vocês vão ver que ele tem a lanterna cristal. Ele ficou com uma herança muito positiva que a gente encontrava no Fit, que é o Magic Seat. Então você levanta aqui, ó, os dois bancos, tá? Você tem esse detalhezinho aqui, ó, e você ganha muito espaço de porta-malas, vamos dizer assim, né? Então você consegue fazer uma mudança usando tanto porta-malas quanto aqui. É realmente surpreendente e você faz isso com os dois bancos, tá? Você levanta aquele outro ali também e olha só o espação que você ganha aqui com o Honda HRV. Agora vamos dar uma volta com o carro para vocês saberem como que é a experiência de dirigir do novo Honda HRV 2026. Ele vai dar assistência do farol automático. Então sim, esse é um ponto chave da HRV, na minha opinião, é o fato deles não ser um chinês, né, mas ser um carro completo tão quanto, né, porque hoje essa parte dessa sopa de letrinhas, né, que a gente costuma falar em uma série de coisas, hoje fica por conta das chinesas, né, onde você tem muita coisa por um preço honesto, né, e aqui você tem muita coisa também por ser uma marca mais tradicional, mas a gente sabe que são 210 mil reais por esse carro aqui, e aí você consegue comprar outros produtos mais significativos, né, em porte. Você leva um Tigo, você leva um Haval, você leva um Jayco praticamente, você leva um Song Plus, então você tem muito carro, né, bem equipado pela faixa de preço e até maior, né, com acabamento até um pouco melhor. O HRV tem um bom acabamento, mas não tão no nível que você encontra, né, das chinesas, por exemplo, essas todas que eu citei para vocês, né? Então a gente vê que a Honda, ela vende muito bem, né, por ser Honda. Essa é a verdade da coisa, né? Ele vende muito bem por ser um produto Honda, porque se não fosse isso, eu acho que as vendas já tinham caído de uma maneira bem significativa aqui com esse carro, sabe? Porque a gente nota que falta tempero, né, para você andar bem com ele. Mas é isso, pessoal. Acho que contei para vocês aí um pouco das minhas impressões de dirigir, rápidas impressões, né? A gente vai contar com calma aí depois, fazer um test drive mais comprido, fazer nosso 0 a 100 e tudo mais do novo Honda HRV, mas aqui foi só para vocês terem aí, né, um pequeno supletivo e a gente recordar um pouco do que é dirigir esse carro. Então se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações. Um forte abraço. E aí, gostou? Esse foi o 4º programa da retrospectiva de 2025 do Máquinas na Pan. Semana que vem tem o último programa com uma seleção especial do que rolou por aqui no ano passado. Até lá! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.